João 13, 34, 35 diz assim, se você encontrou, diga amém. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos orar? Senhor, eu peço que nesse momento a Tua graça venha sobre a igreja, e que nenhuma perturbação, nenhuma distração, nada, Senhor, venha tirar esse momento que vamos meditar e estudar a Tua palavra. Cerca-nos, Senhor, com a Tua presença, cerca-nos, Senhor, com a Tua glória, e em nome de Jesus, que possamos receber a palavra que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Estamos numa série, não está aqui no telão, mas tem uma série, a série que eu estou fazendo é sobre o reino de Deus. Estou falando um pouco sobre os princípios básicos da nossa fé, os princípios básicos daquilo que nós acreditamos, e repensando com vocês algumas atitudes que a igreja tem tomado com relação ao reino. Na semana passada eu falei sobre o que é o reino de Deus, que a gente foi chamado por Deus para levar a graça, a justiça, a paz, e estabelecer o reino e estender o reino. Quantos estavam aqui semana passada? Eu fico chocado com isso. Você viu isso, Babi? A gente tem uma pesquisa, eu, Babi, gente, bem séria. Quantos estavam semana passada? Só um pouquinho, só levante a mão. 40%, Babi? A gente tem uma pesquisa que nós estamos fazendo, eu, Babi, a frequência dos cultos, né? Babi que fica lá atrás olhando. Mas hoje eu queria perguntar para você, o que você diria para a sua família, para as pessoas mais chegadas, se você soubesse que essa é a sua última semana? Calma, ninguém vai morrer, vai ficar tudo bem, é só um pensamento. Quais as frases que sairiam de você, se você soubesse que é a última semana, o último dia que você vai ficar nessa terra? O que você ia dizer para as pessoas? Você ia chamar as pessoas mais queridas, ia chamar as pessoas mais amadas, e diria o que para essas pessoas? Eu me lembro que em 2008, meu pai estava em casa e nós fizemos um quarto hospitalar para ele, dentro da sala da minha casa, uma cama daquelas que levantam com botãozinho, que aperta, veio lá de Curitiba, meu irmão mandou, uma televisãozinha, tinha um negocinho para ele colocar os remédios e a água, e eu não sei como meu pai sabia que ia morrer, não sei como, e ele me chamou, e ele me disse 3 frases que foram extremamente fortes para mim. A primeira, ele olhou para mim e disse assim: você fica calmo. Interessante, né? Não vai ficar nervoso, fique calmo. E eu dizia para ele: pai, mas eu estou calmo. Fique calmo, não esqueça, fique calmo. Depois ele olhou para mim e disse assim: não brigue, não vá brigar com seus irmãos, não brigue com ninguém, faça o que você tem que fazer. E por último ele olhou, deu um belo sorriso para mim, que foi a parte que me marcou, e disse, eu já tinha 38 anos, e ele disse: meu garoto, passou a mão no meu cabelo, meu garoto. 2 minutos depois meu pai tinha falecido. O texto que a gente está lendo é as últimas palavras de Jesus, antes da sua morte. Ele reúne os seus discípulos, eles ceiam, ele lava os pés dos discípulos, e ele parece deixar para nós algumas das maiores lições e mais importantes para a vida da igreja. A primeira, ele é o Jesus que se ajoelha e lava os pés, é o Jesus que vai ser traído, e ele olha para Judas e fala assim: Judas, o que você tem que fazer, faz-o depressa. E Judas sai à noite para traí-lo, e a Bíblia diz que Judas já estava sob a influência de Satanás, e naquele momento, ele olha para os seus discípulos e deixa as últimas recomendações. E a última recomendação dele, parecida com o que meu pai disse, porque me conhecia, sabia que eu era muito nervoso, sabia que eu ia brigar com meus irmãos, tudo isso que ele falou aconteceu mesmo, né? Ele olhou para os seus discípulos e disse assim: novo mandamento vos dou, ame ao teu próximo
como eu te amei. O problema é que esse não é um novo mandamento. O mandamento já existia. Moisés já tinha dito isso e já tinha falado, olha, ame ao teu próximo como a ti mesmo. O que é diferente nesse mandamento é que ele muda o referencial, ele muda a comparação. A partir de agora, não ame ao teu próximo como você se ama, mas ame ao teu próximo como Cristo te ama. E como Cristo te ama, meu irmão, você sabe muito bem. Ele te ama muito. Ele cuida de você dos detalhes. Ele guarda você nos mínimos detalhes. Ele te ama muito. Mas as últimas palavras de Jesus não foi assim: olha, arrebente, fale aí, derrame poder, faça muitas curas, derrame poder, faça muitos milagres, vão espalhando aí a meu poder. Ele não disse isso. As últimas palavras dele, aquilo que ele queria que fosse o mais importante, a marca do reino: ame ao teu irmão como eu te amo. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Hoje, muitas pessoas, muitas igrejas completam essa frase de outro jeito. Elas dizem assim: nisto conhecereis se sois meus discípulos, se houver poder, e é bênção que tenha poder. Se houver milagre, é bênção que tenha milagre. Se houver cura, é bênção que tenha cura. Tudo isso faz parte do reino, mas a marca do reino, a bandeira do reino, o estandarte do reino é o amor que tem que se manifestar primeiro, para depois houver a manifestação da cura e da glória de Deus. E aí eu acho que tem um problema. Porque quando eu digo assim, ama como a mim mesmo, eu posso até dizer que eu não sei me amar. Mas quando eu penso que eu tenho que amar meu próximo como Cristo me ama, aí complica. Complica porque o amor de Cristo é enorme. Quantas vezes Ele já te perdoou? Quantas vezes você sabe que pisou na bola, mas Ele te carregou no colo? Quantas vezes Ele olhou para você e falou assim: vou te levantar de onde você está. Quem já se sentiu muito perdoado por Jesus aqui, levante sua mão, querido. Esse é o amor. E a marca do reino que Deus quer que nós tenhamos é esse amor pelos nossos irmãos. A questão, querida, que vem no meu coração é que muitas vezes a gente muda essa base. A gente coloca a base para o reino pela quantidade de milagres que a gente vê, ou pela quantidade de bens materiais que nós vemos. É muito mais fácil você quantificar a marca do reino pela quantidade de pessoas que estão naquele lugar, ou a quantidade de milagres que elas vivem. Mas Jesus disse que não é isso que vão fazer de nós conhecidos como discípulos, mas se nós amarmos os nossos irmãos. Esse é um desafio, porque a igreja às vezes vive uma dança das cadeiras. O que é a dança das cadeiras? Uma dança de poder. Nós esquecemos de amar os nossos irmãos e nos preocupamos com os títulos, nos preocupamos com o reconhecimento, nos preocupamos com os cargos, nos preocupamos com as coisas que queremos que façam a nós, mas nós não conseguimos às vezes entender que a maior manifestação da graça de Deus num lugar é quando um povo se reúne embaixo do amor que tem por Jesus e pelo próximo. Essa pessoa que está do teu lado aí, querido, o teu maior desafio é amá-la. Seu maior desafio, querido, é manifestar o amor de Deus pela vida dela. A gente conhece essa dança de cadeiras da igreja, essa dança de tronos, de poder, onde as pessoas ficam tão interessadas, tão preocupadas com seus cargos, os seus títulos, que esquecem de amar. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Essa pregação tem muito a minha cara. Eu acho que foi o texto da Bíblia que eu mais preguei nesses 22 anos, porque eu acredito que essa tem que ser a marca da igreja. Não é aquilo que você exerce na igreja que é o importante, não é as coisas que você faz para Deus que é importante, não é a quantidade de obras que você faz, ou a quantidade de horas que você passa dentro da igreja, não é a quantidade de títulos ou de conhecimentos teológicos que você tem, não é a quantidade de sabedoria bíblica que você tem, não é a quantidade de discipulados que você já fez. O que Cristo espera que manifeste em você é o amor dele na vida do teu irmão. Se você crê, levanta a tua mão, dá uma glória a Deus por isso, porque é isso que Deus está cobrando de nós.
E a gente precisa voltar a essa origem, meu irmão. A gente precisa voltar a essa origem. Não interessa, aliás, Paulo interpretou isso, ele disse assim, olha, você pode ter todos os dons, você pode até ser um mártir, você pode até falar em muitas línguas, mas se você não tem amor, você não tem valor nenhum. Deus é o único que pode inundar essa igreja de amor, meu irmão. Eu sou incapaz de amar você, mas quando Deus derrama a graça dele sobre minha vida, a bênção dele, eu olho para você, porque primeiro eu preciso entender o amor dele por mim, para depois entender o amor dele por você. Você pode levantar a mão e dizer assim, ele me ama muito. Eu queria ver um brado aqui, ele me ama muito. Aleluia! O fato é que eu tenho pensado sobre isso. Nós somos uma igreja, não fala Quírios, tá? Mas uma igreja brasileira, muito paulina e pouco Jesus. Deixa eu explicar. Eu amo Paulo, estudo Paulo, entendo Paulo, mas eu vejo que muitas atrapalhadas estão sendo feitas na igreja, porque se lê Paulo à base de Paulo. O que é Paulo? As cartas de Paulo, amém, querido? A Bíblia não foi feita para você ler a base de Paulo ou a base do Velho Testamento. Você precisa ler a Bíblia cristocentricamente. Cristo é o centro. Se eu interpreto Paulo por Paulo, há muita condição de eu criar hierarquias na igreja. Se eu interpretar Paulo por Paulo, as mulheres não podem falar na igreja. Se eu interpretar Paulo por Paulo, as mulheres deveriam usar véu na igreja. Mas se eu interpretar Paulo por Jesus, eu vou entender que não há nem grego, nem romano, estou usando Paulo, nem bárbaro, nem judeu, todos são um em Cristo Jesus, e que aquela igreja precisava de véu, porque estava numa cidade que precisava de véu. Naquele lugar a mulher não devia falar, porque estava numa região que a mulher não deveria falar. Mas eu preciso ler a Bíblia, escute, eu preciso ler a Bíblia cristocentricamente. Eu tenho que enxergar Cristo na decisão, porque Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o centro da nossa adoração, Ele é o único que pode revelar a Deus, Ele é a porta, Ele é o caminho. E aí as pessoas, querido, colocam alguns textos fora de Cristo, porque a gente não começa a entender Cristo, a gente deixa Cristo de lado. E eu tenho prestado muita atenção em algumas coisas que eu escuto, onde as pessoas pregam, elas ensinam e esquecem Cristo, e não tem absolutamente nada a ver com a atitude de Cristo. Cristo, querido, é aquele que lava os pés dos seus discípulos. Cristo é aquele, meu irmão, que se submete àqueles que não precisavam se submeter por amor. Cristo é aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, quando você nem merecia e nunca vai merecer. Esse é Cristo, meu irmão, e nós fomos chamados para adorar a Cristo. Se você adora a Cristo, louve o nome dele, meu irmão. Quantas vezes eu vejo pessoas pegando o texto de Paulo, fora de contexto. Deus chamou uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. É verdade, mas ele está dizendo que ali é uma hierarquia. Ele está ensinando para nós que ali é o 1, 2, 3, 4, é isso? Olhe Atos dos Apóstolos. Olhe Jesus reunindo os seus apóstolos. Olhe ele lavando os pés. Não tem hierarquia, meu irmão. O que tem é um coração de servo. Você entende isso? Precisam resgatar. E quando eu começo a resgatar a imagem de Jesus, eu começo a pensar no amor dele. O amor de Jesus por nós não é o que nós chamamos de amor. Ei, você não entendeu. O amor que muita gente chama de amor não é o amor que Jesus nos ensina. O paradigma de amor, a referência de amor tem que ser Cristo. Eu vou provar para você. A mãe diz assim: filho, só faz tudo o que eu mandar, segue a profissão que eu quiser, a partir de agora a sua vida quem manda sou eu, porque eu te amo. Isso é amor? Isso é amor? Isso é controle. Mas nós chamamos amor de controle. O amor de Cristo por você te deu livre-arbítrio. Não é isso? Dá para entender o que eu estou dizendo?
Eu olho para você e eu digo assim, mais ou menos assim: eu sei o que é melhor para você. E a partir de agora, porque eu te amo, eu só vou deixar você fazer o que eu sei que é melhor para você. Isso é amor? Isso é domínio. Eu te amo tanto que eu te mato. Por que vocês riram? Não é verdade? Eu te amo tanto que se você não puder ficar comigo, eu te mato. Hã? Porque é meu amor. Jesus não chama isso de amor. O amor de Jesus é o amor que revela por nós a graça dele por nós. Ainda quando você nem sabia, ele já te escolheu e já te amou primeiro. Ele pagou um preço por você. E ele não obriga você a servi-lo. Ele não obriga você a adorá-lo. Ele não obriga você a estar aqui na igreja hoje. Mas você está aqui porque a única coisa que está no seu coração, que te liga com Deus, é o desejo que você tem de amá-lo e adorá-lo. Quantos desejam a presença de Deus aqui, meu irmão? Você entende isso? Ele não diz assim, hoje é domingo, você tem que ir na igreja. Mas nós viemos na igreja porque nós desejamos a presença santa dele. Ele não diz assim, eu sou Deus e você precisa me adorar. Mas nós adoramos porque sabemos que quanto mais o adoramos, mais Ele enche de glória as nossas vidas, a presença dEle, e mais nos afasta do mal, querido. O amor que Jesus tem por nós, faz a gente entender que não há espaço para julgamento. Quando eu julgo meu irmão, eu estou dizendo para esse irmão, que eu não faço as mesmas coisas erradas que ele faz. Toda vez que eu julgo alguém, e eu digo assim, essa pessoa aqui não é uma pessoa muito boa. Jesus disse, né? Não julgueis que na medida que você julgar, você será julgado. Por que ele está dizendo isso? Ele não está falando das decisões que você toma todo dia. Não julgue se você deve ir de calça jeans ou de calça social. Não é isso. Não julgue se você vai pela rua tal. Não é isso. Ele está dizendo de você colocar as pessoas inferior a você. Você não entendeu? Ele está dizendo que toda vez que você julga alguém, você está dizendo, eu sou superior a você. O amor de Jesus não ensina a gente assim. O amor de Jesus ensina, querido, que todos nós carecemos da graça de Deus. E que todos nós estamos num processo de sermos aperfeiçoados por Deus. Ainda quando eu posso até julgar um irmão e dizer assim, esse irmão, eu não sei, eu não vou com a cara dele, ele não, eu não gosto nem de sentar nessa cadeira. Por mais que você não espere, Jesus o ama tanto como ele te ama. Essa doeu agora, né? Não é? Aquele camarada que você diz, não é meu tipo de gente, sabe? Jesus morreu por ele também. Aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, por que você veio na igreja hoje? Jesus salvou, morreu na cruz. Você crê nisso? E aí, a gente começa a entender que o amor de Jesus por nós, ele é incondicional, baseado na graça dele. Não tem absolutamente nada do que você possa fazer, nada do que você possa se esforçar, que vai fazê-lo amar mais ou menos. Isso dificilmente entra na minha cabeça, e às vezes eu tenho que ficar pensando, porque na minha vida, toda a vida foi assim, eu tenho que fazer alguma coisa para que você goste de mim, mas com Cristo eu não tenho que fazer nada, Ele já me ama e morreu na cruz por mim, meu irmão. Mas aí a gente entende a graça de forma errada. Algumas pessoas falam, então eu estou na graça. Uma vez eu conversando com uma jovem, e ela disse assim, eu falei, pastor, onde você está? O que você está fazendo da vida? Eu estou fora da igreja, eu estou desigrejado. Eu falei, mas por quê? Porque eu estou na graça, agora eu estou na graça. Não, meu irmão, a graça não é autorização para você pecar, a graça não é autorização para você se afastar de Deus. Se você realmente entende a graça, você dobra o seu joelho e agradece a Deus, porque você entende, meu irmão, que todos os seus pecados foram perdoados na cruz de Cristo. Quando você não merecia, Ele te amou, te resgatou, te deu um nome e chamou você de filho.
Essa é a graça. A graça funciona para nós como um imã que me aproxima de Deus, me puxa, o imã me puxa para Deus, ao mesmo tempo que o imã repele o pecado, ele afasta o pecado. Você já viu um imã? O imã, quando você coloca dois imãs juntos assim, ele puxa, não é? E gruda. Mas se você inverte o polo, o que ele faz? Ele repele. Quando eu me aproximo de Cristo pela graça, Ele me junta a Cristo, me junta a Deus. Mas o pecado, o polo está invertido, ele começa a repelir o pecado, e não é mais você que vence o pecado, não é mais você que para de pecar, é a graça de Deus operando transformação, mudando você. Algumas pessoas não entendem isso, elas acham que elas têm que parar de pecar, e nunca vão parar, até o dia que elas dobrarem o joelho e disserem: Senhor, eu não consigo, eu preciso da sua graça, porque só o Senhor pode me transformar. Se você conseguisse mudar você sozinho, Cristo não precisava morrer numa cruz. Não, você não entendeu. Se houvesse alguma possibilidade de algum ser humano dizer assim: a partir de agora eu vou viver pela minha própria força e vou me transformar, Deus ia dizer assim: se transforme. Mas como não há essa possibilidade, Ele entregou o Filho dele na cruz por amor a você, querido, para que você recebesse dele poder, para que você recebesse dele vida, e a tua vida pudesse ser transformada pela presença dele em você. Essa é a graça de Deus, querido. Quando eu entendo o amor de Jesus por mim, eu entendo a graça de Deus. Eu entendo que eu preciso deixar que as transformações aconteçam, eu preciso deixar que o meu caminho mude, e quanto mais eu sou atraído a Ele, mais o meu caminho muda, mas eu começo a entender que não depende tudo de mim, que depende da graça dEle. Foi a graça dEle. Ele não lhe escolheu porque você era melhor que o outro, Ele não cuidou de você até agora porque você é um filho melhor que os outros, mas foi só a graça dele. O que me incomoda é que as pessoas entendem que a graça dá liberdade para elas viverem no pecado. Como é triste. Por quê? Porque nunca entenderam a graça. A graça é a certeza absoluta que você estava em trevas e que Cristo te trouxe para a maravilhosa luz dele. A graça é a certeza absoluta que sem Cristo você não tinha esperança. Já estava condenado, porque todos foram destituídos da glória de Deus. Mas pela graça dele, lhes deu o direito de chamar-vos filhos de Deus. Certa vez, Jesus contou um sermão muito pesado para os judeus, para os seus discípulos. Ele falou sobre que aquele que quisesse ter parte com ele, teria que comer da carne, do sangue, beber do sangue dele, para fazer parte com ele. E eu acho interessante esse texto, porque um a um, daqueles que estavam ali, foram se levantando e foram embora. E foram indo embora. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus não tentou segurá-los. Olha, eu sou o Rei dos Reis, eu sou o Senhor, porque o amor de Deus não tira a autonomia daquelas pessoas, não tira o direito de escolha delas, mas em determinado momento ele olhou para Pedro e falou assim: Pedro, você quer ir também? E essa é a parte que me chama a atenção. Pedro olhou para Jesus e disse assim: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você entende isso? A graça se manifesta aqui, quando você olha para Jesus, e você entende, querido, que só Ele tem palavras de vida eterna para a sua vida, meu irmão. Todo o resto fica pequeno, diante da graça de Deus. A graça de Deus é tão profunda, é tão grande, que a maior manifestação da graça de Deus me faz lembrar da parábola do filho pródigo. O filho pede que toda a herança do pai,
E ele vai embora, e vai gastar a herança do pai, os bens do pai, e aquilo é muito forte. Se você estuda o texto, você percebe que há uma quebra de cultura, há um sentimento mal ali do filho, onde o filho deseja a herança, a morte, e quer o desligamento completo do relacionamento dele com o pai, quer o desligamento completo da unidade daquela família, e vai embora e gasta tudo, destrói tudo, e vai viver o pior dessa vida, e lá ele lembra do pai. Tudo isso você entende, porque isso representa nós antes de Cristo. Mas de repente ele pensa e fala assim: lá na casa do meu pai, olha, o servo tem bênçãos, o servo vive melhor, eu vou voltar e eu vou pedir perdão. E aí você fala: ok, ele vai voltar e vai viver lá, o pai vai abrir um espaço lá para ele, no estábulo ele vai trabalhar lá. Mas não é isso que o pai faz, querido. O pai fica esperando o filho, e quando ele vê o filho distante, longe, cheio de pecados, cheio de sujeira, sujo, ele corre na direção desse filho, como correu na sua direção. Ele abraça esse filho, meu irmão, ele troca as vestes desse filho, como trocou as suas vestes, ele põe um anel no dedo, como colocou na sua mão um anel de autoridade, e ele diz: esse é meu filho que estava morto e tornou a viver, esse é você, esse sou eu. Isso é a graça. Por que eu tenho que entender isso? Porque só quando eu entendo isso, a graça, é que eu consigo entender o amor que eu preciso ter para o meu próximo. Eu não acredito, querido, no evangelho onde não há amor para o próximo. Eu não acredito em milagres onde não há amor ao próximo. Eu não acredito em sinais e maravilhas onde as pessoas são subjugadas, onde as pessoas são julgadas também. Eu não acredito, querido, em amor na igreja onde as pessoas entendem que amor ao cargo, ao título é mais importante do que pessoas. Eu estou pregando isso porque eu quero chacoalhar você, fazer você pensar. Igreja, querido, igreja é amor. Agora, o problema que às vezes a gente não percebe é que esse amor que Jesus está pedindo para nós não é só para as pessoas que eu gosto. É muito fácil amar a gente que eu gosto. Não? É muito fácil eu viver um tempo assim, onde, olha, esse cara é super legal, é super bacana, eu gosto dele, eu amo você. É muito difícil, e é um desafio, é quando eu tenho que amar pessoas que são diferentes de mim. Pessoas que não pensam como eu, que não concordam com tudo que eu digo. Mas uma coisa que eu aprendi nesses anos é que o amor é poderoso. O amor transforma. O amor cura. O amor restaura. As pessoas podem esquecer o milagre que receberam de cura, mas não esquecem quando forem impactadas com amor na vida delas. As pessoas podem até esquecer um bem que você trouxe para ela, mas elas não esquecem você quando elas sentem um amor de Deus em você pela vida delas. O amor é muito forte. Nós achamos que amar a pessoa que nos faz mal, ou que a gente não gosta, ou que não é do nosso tipo de gente, nos torna fraco. Mas sabe o que eu percebo? Algumas vezes as pessoas querem fazer mal para você, querem fazer mal contra você, mas quando você as ama, elas ficam muito bravas, porque vocês continuam amando elas. Entendeu o que eu disse ou não? Não é verdade? Elas fazem mal para você e você não retribui. Você trata bem, você sorri e diz amém. Continua orando por você, fique em paz. O que você faz não me afeta, porque eu estou cheio, eu estou entorpecido pelo amor de Deus. Você pode dizer isso? Eu estou entorpecido pelo amor de Deus. O amor de Deus na minha vida transborda. Você pode dizer isso? Transborda. Sabe o que aquela pessoa faz? Ela fica brava. Ela não aceita isso. Ela quer te chamar a tua atenção, mas ela não consegue, porque o amor é muito forte. Quantas vezes eu já vi pessoas chegarem para mim aqui na igreja, desses anos todos que sou pastor, e dizer assim: eu quero brigar, venho para brigar. Você percebe que, já viu pessoa que vem para brigar com você? Eu venho para brigar. Mas você olha para a pessoa e diz assim: eu amo você. Nós não vamos brigar porque eu amo você. E é nessa hora aqui que a pessoa desmancha.
E às vezes ali surge uma aliança que vai durar anos, para o resto da vida, porque você demonstrou amor. Uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que algumas pessoas entendem que o amor é fraco. O amor não é fraco, o amor disciplina, o amor não exclui consequências, o amor não tira o peso das nossas escolhas, o amor é forte. Mas ele não quer dizer que porque eu te amo eu tenho que ser bobo. Amor é forte. Muitas vezes o amor precisa se manifestar como Jesus fazia, ao ponto de chegar aos discípulos e repreendê-los porque eles tinham pouca fé, mas o amor estava ali ensinando eles. Só quem entende que foi muito amado pode amar o próximo. Só quem entende que foi muito amado pode entender esse amor. Se você entende que você foi muito amado, deixa Deus encher o seu coração do amor dele pelas pessoas que estão aos seus lados. Eu não creio no cristianismo que despreza o seu irmão. Eu quero pregar sobre isso hoje. Eu não creio, querido, que nós podemos dizer que amamos, senão nós não conseguimos amar as pessoas que sentam no nosso lado na igreja. Ah, não. Essa não. Eu não acredito que nós podemos dizer que nós amamos os perdidos se nós não conseguimos amar as pessoas que estão aqui dentro. Se nós olhamos para essas pessoas e julgamos elas, se nós as condenamos, se nós entendemos que a graça de Deus é para nós, mas não para elas. Eu não acredito nisso. O que nós precisamos fazer, querido? O que nós precisamos fazer para que esse amor se manifeste no meio da igreja? Você e eu precisamos começar a deixar Deus usar a sua vida com amor. O evangelho não é só para você. Cristo não é só para você. O amor de Jesus não é só para você. Eu costumo dizer aqui que eu sou o filho predileto de Jesus. Amém? Eu sou o filho predileto de Jesus. O problema é que todos vocês são os filhos prediletos de Jesus. Se você é o filho predileto de Jesus, levante sua mão, diga amém. Então, só que tem um problema, querido. A pessoa que está do seu lado aí, aquela pessoa ali, ó, também é o filho predileto de Jesus. E aquele outro ali também é o filho predileto de Jesus. A igreja precisa entender que nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E eu creio nisso. Quando o amor cresce no meio da igreja, as manifestações crescem, os milagres acontecem, as curas se manifestam, porque a igreja está envolvida no amor de Deus, meu irmão. Quebre as cadeias. Essa sermão é muito simples, é só para dizer para você, é tempo de você amar a pessoa que está aqui nesse lugar. Deixe de lado a preocupação com os títulos, pare de julgar, entenda que a graça de Deus que está sobre você, está sobre ela, ame-o. Tem gente que pensa assim, mas eu amo o meu grupo de gente. Você não ama ninguém, você se ama. Não deu para entender isso, né? Se eu só amo aquelas pessoas que eu gosto de andar, se eu só amo aquelas pessoas que falam o que eu falo, você se ama, você não ama as pessoas. Elas são importantes para você, porque elas suprem suas necessidades. O amor, querido, não espera nada em troca. O amor é quando você senta com a pessoa e diz assim, você é totalmente diferente de mim, mas eu sei que Jesus te ama muito. Por isso eu quero te ouvir. E eu sei que Ele morreu na cruz por você. Algumas pessoas confundem isso. E por isso criam tanto problema para elas. Porque elas acham que, eu não preciso amar todo mundo. Eu só preciso amar algumas pessoas. Entende isso? Então eu escolhi amar o Ricardo, o Hamilton, a Marta, Thalita. Tá bom. E Jesus fala, não, eu vou colocar uma pessoa do seu lado que é totalmente diferente de você, que é incômodo para você, que te perturbe. Vocês estão muito calmos hoje. E eu quero saber se o meu amor vai crescer dentro de você. Uma vez, a minha filha estava aqui na igreja e uma menininha se apaixonou por ela.
E a menininha começou a falar com ela, e ela chegava na igreja, a menininha ia lá, abraçava e andava com ela, ia para um lado, ia para o outro, e tal. Primeiro dia, amém. Segundo dia, amém. Terceiro dia, amém. Quarto dia, minha filha, pai, eu não aguento mais essa menininha, ela não sai do meu pé. Eu disse, então ame-a. Eu não dá, pai, para amar ela. Falei, dá, ame-a. Mas pai, você não está entendendo. Ela está lá. Eu falei, isso mesmo, porque sabe, ela viu alguma coisa em você. E você precisa entender, querido, quando você está cheio da graça de Deus, as pessoas se atraem a você. Você não pode reclamar disso. Quanto mais a presença de Deus está dentro de você, mais as pessoas vão te procurar. Você recebe essa palavra que eu estou dizendo? Quanto mais as pessoas veem a graça de Deus em você, mais elas vão te procurar. Vai chegar no seu trabalho, aquela pessoa que sempre chora na empresa, ela vai olhar para você e falar assim, eu preciso falar tanto com você. Aí você fala, mas por quê? Porque ela se atraiu para o amor, pela glória de Deus na sua vida. Você crê nisso que eu estou dizendo ou não? E aí você reclama. Mas é assim mesmo. Porque quanto mais você está cheio da presença de Deus, mais as pessoas vão se atrair a você e vão querer conhecer o brilho que está em você, saber a paz que está na tua vida. Esse é o desafio, querido. É muito mais fácil você construir um ministério de cura, porque as pessoas são curadas e vão embora. É muito mais fácil você construir um ministério de poder, porque as pessoas recebem o poder, o milagre, a revelação e vão embora. Mas é muito difícil. E para mim isso é cristianismo, é construir um ministério, onde existe um povo que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Ao próximo. As pessoas que nós conhecemos. A gente sai da posição de receber amor e entende que Deus nos amou muito, já recebemos, agora estamos na posição de levar o amor. Entregue esse amor. Entregue o amor para as pessoas que estão próximas de você. Comece a fazer uma sondagem dentro da sua mente. Quem que você precisa perdoar? Quem que você precisa liberar perdão? Quem você tem julgado e você precisa parar de julgar? Qual é a pessoa que para você já está condenada, não tem segunda chance? Eu não gosto quando vocês fazem isso não, me cansa. Vocês ficam parados assim, me olhando assim, tipo, ninguém, pastor. Nós não julgamos. Tem gente que não tem segunda chance para a gente, tem? Não é? Quem são essas pessoas? Pessoas que você às vezes nem percebe, mas eu me lembro uma vez, uma irmã chegou aqui na igreja e ela disse assim, pastor, eu não vou com a sua cara. Eu falei, amém, mas cada um vai com a cara de cada um, mas assim, por quê? E ela disse, não, porque eu não vou com a sua cara, eu cheguei aqui, eu não ia com a sua cara. Eu falei, mas o que eu te fiz? Nada, você não fez nada. Você já viu isso ou não? Vocês nunca fizeram isso? Tem gente que faz. Então, a gente precisa parar de fazer isso, gente. Às vezes aquela pessoa é uma pessoa importante que Deus colocou na sua vida e Satanás está colocando uma antipatia para impedir as bênçãos de Deus que vão chegar na sua vida. Às vezes a pessoa não fez nada para você, mas você deixa isso no seu coração. Querido, o que eu quero dizer para você é que o princípio do cristianismo está em quando a gente entende que Deus tem segundas chances. Quando a gente entende que as pessoas não são perfeitas. Eu não acredito em pessoas perfeitas, eu acredito em pessoas aperfeiçoadas. Pessoas perfeitas, querido, para mim são personagens. Pessoas que nunca erram, nunca ficam nervosas, nunca ficam irritadas, né? Gente perfeita são personagens. Mas pessoas que são aperfeiçoadas, os pecados de ontem passaram, estão libertas, sabem que têm os seus pontos que precisam de atenção, mas são livres, não vivem debaixo do jugo do pecado. Aí que entra a graça de Deus. A graça de Deus entra aqui, ó. João disse assim: se dissermos que não temos pecado, fazemos Cristo mentiroso. Ou seja, todos temos pecados. Mas se dissermos que vivemos no pecado, nunca vimos a Deus, nunca vimos a Cristo. Isso é a graça. Todos nós somos pecadores,
mas não vivemos mais no pecado pela graça de Deus. Amém? Se você vive no pecado é porque você ainda não viu a Deus. Se você viu a graça de Deus, a primeira coisa que você quer é a mesma coisa que você se enxergar sujo, se enxergar contaminado e você querer tirar a contaminação. É assim a graça. Você enxerga o erro, você enxerga o pecado, você enxerga a condenação e você quer se livrar disso. Esse é o amor de Deus. Estenda o amor. O que você faz? Ame. Vasculhe a tua mente. Tire as pessoas que você está julgando. Perdoe as pessoas que você precisa perdoar. Pare de querer falar e comece a ouvir. Procure pessoas que não são seu tipo de gente. Se relacione com gente na igreja que não é o teu tipo de gente. Conheça pessoas diferentes. Abra o seu coração. Dê oportunidade. Entenda que elas podem ser chatas para você, mas elas são uma bênção. Fazem parte do corpo de Cristo. Ame-as. E quando você conversar com elas, pense assim: Jesus tem que ter muita paciência comigo, né? Ao invés de você dizer, Jesus tem muita paciência com ela, diga que Ele tem que ter paciência com você. Amém, queridos? Que Deus, olha, possa derramar uma unção de amor nesse culto, nessa noite, querido. Uma unção de quebrantamento. Que você possa liberar perdão aí para pessoas que estão aqui dentro e fora. E você possa ser livre, meu irmão. Como é bom você ser livre, de não carregar nenhuma mágoa, nenhuma tristeza. Entender, querido, que pessoas são bonitas, porque Deus as fez à imagem e semelhança dEle. Eu oro para que essa noite você receba uma manifestação do amor dEle. E que você se entenda que quanto mais cheio do amor dEle, mais as pessoas vão se atrair a você, mais as pessoas vão querer conselhos, oração, porque elas sentem o brilho de Cristo. Quantos aceitam esse desafio hoje, querido, em nome de Jesus?